Boa tarde, minhas amigas. Novamente estamos aqui pedindo licença para entrar nas vossas casas, mas é uma honra muito grande. Eu quero agradecer a participação, a maravilha de audiência que nós estamos tendo. Isso nós devemos a vocês. Muito obrigado. Hoje, para nós, é um programa muito especial. Nós estamos recebendo uma pessoa mais que especial, o Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira, um advogado fantástico. Ele nada mais, nada menos, ele é o presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Brasil ou de São Paulo? Não, de São Paulo. São Paulo. Vocês tomam... Mas aí eu lhe dou uma... Boa tarde aos telespectadores. Doutor Bernardo, me permita chamá-lo de Bernardo. Opa, eu prefiro ser chamado de Bernardo. Somos colegas, né? Então, essa identidade ela é mais fácil, sem ferir a ética, obviamente, né? Mas, só pela oportunidade, eu quero dizer o seguinte: a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, ela é a maior entidade associativa de servidores públicos, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. Fantástico. Então, só para a gente esquentar o programa. Eu queria que o senhor falasse um pouco quem é o senhor, os títulos, os graus que o senhor tem, porque é emocionante. Doutor Bernardo, veja, eu quando fazia a faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ali no Largo de São Francisco, eu tive um amigo que era amigo de classe, né? Nós estávamos na mesma classe. O doutor William Marinho Faria, que hoje é desembargador, aposentado, se aposentou agora recentemente. E eu tinha um tempo disponível muito grande, e ele me abordou com a seguinte colocação: Duarte, eu trabalho numa empresa em que nós fabricamos tratores, e nós estamos precisando de um assessor de imprensa. Na época da faculdade, eu fazia rádio e televisão. O senhor fazia as duas? Fazia. Nós estamos precisando de um assessor de imprensa para a fábrica de tratores Malves, que não existe mais. Depois não. O que é que eu preciso para me identificar e chegar até a Malves? Não tem problema, porque eu sou assessor da presidência, você me arrume um currículo. Levei o currículo. Aí é que foi o meu espanto, né? Meu colega do dia a dia, ele encontrava e não falava nada, né? Falei, poxa, mas e meu currículo? Entreguei o currículo e ele não me dá uma satisfação? Pô, que amigo é esse? Aí eu o abordei e cobrei-o. Falei, doutor William, o que aconteceu com o meu currículo? Olha, eu estou muito constrangido de lhe falar, mas o presidente da Malves, ele me falou o seguinte: com o currículo dele vai querer tomar meu emprego. Bem, então já falei que eu sou formado em Direito, né? Eu tenho mestrado em Direito também, Direito Público, por conta da nossa atividade em defesa dos direitos dos servidores públicos, né? Eu fiz uma monografia sobre o direito adquirido no Estado Democrático de Direito. E nós estávamos naquela situação de desgaste político muito grande por conta da emenda número 41, que efetivamente o Supremo Tribunal Federal ele flexibilizou os direitos adquiridos, não reconhecendo a totalidade dos direitos adquiridos. Ou a pessoa tem um direito adquirido ou não o tem, né? Essa é a realidade. Então eu fiz um mestrado e eu tive a felicidade de ter excelentes examinadores que me aprovaram com louvor no mestrado, né? Isso com a finalidade até de dar aula, mas a vida que nós temos em associativismo, eu escrevo para jornal até hoje, eu fui pioneiro no Brasil no lançamento de uma coluna dedicada exclusivamente à administração pública e aos servidores públicos. Então isso aí, quando eu estava prestes a completar 30 anos de efetiva audiência e também de publicação em jornal do Diário do Servidor, eu fui convidado para ser candidato a deputado
e não comuniquei o jornal. O jornal sentiu-se realmente muito mal por conta dessa não observância dos deveres, das normas do jornal. Então, simplesmente eles me deram, antigamente chamava-se carta azul, né? Ou bilhete azul, mas era branco mesmo. Falando assim, ó, não precisamos mais do seu serviço, assim, de forma lacônica, né? Não queria fazer um balanço se a coluna no jornal tinha repercussão, se tinha leitores ou não. Simplesmente eu fui dispensado assim, de forma que me deixou muito constrangido. Então, eu tive uma coluna, sou pioneiro, várias colunas dedicadas aos servidores públicos, com a mesma marca Diário do Servidor, aconteceram no Rio de Janeiro, no estado do Paraná, no estado do Rio Grande do Sul, no estado de Pernambuco, no estado de Minas Gerais. Eram colunas que eu consegui até um patrocinador à época para que pudéssemos ter uma abertura de patrocínio e o finalzinho também, um pezinho com o patrocínio. E essa coluna nós alimentamos aí por quase, faltava um mês para completar 30 anos, eu fui dispensado. Mas eu, em paralelo, eu tinha uma coluna também no Jornal de Concursos e Empregos, e essa coluna também já está logo estará completando também os seus 30 anos, e espero que eles não me dispensem. Com bilhete azul. Com bilhete azul. Como hoje não tem mais nem bilhete azul, né? Então é dispensado assim pelo computador, né? Pelo WhatsApp a pessoa manda aí uma informação, olha, estamos dispensando o senhor aí, não precisamos mais da sua colaboração no Jornal de Concursos e Empregos. Mas é uma coluna também essencialmente dedicada aos servidores públicos e ao pessoal que faz concursos, né, que tem esse interesse, né? Eu sou filho da cidade de Catanduva, do estado de São Paulo, sou interiorano, né? Muito obrigado pela bela cidade. E é mesmo, a cidade de Catanduva é uma cidade muito agradável, né? Então eu sou... Minha família é lá de perto, Bebedouro. Bebedouro. Minha família toda, por parte de mãe, é tudo de lá. Então, Bebedouro tem ali uma espécie de museu que eu estou muito interessado em conhecer, que era de um dos membros da família Matarazzo, com aviões, uma coisa assim. Qualquer dia eu vou dar Vale a pena. Vale a pena, pena, conheço, né? Vale a pena. Qualquer dia eu quero conhecer. Mas trabalhei eu ingressei no rádio em São Paulo por conta da faculdade de Direito, né? Eu precisava de um emprego e que me desse condições de, ao mesmo tempo, trabalhar e estudar. Então, fui trabalhar na Rádio Tupi, antiga Rádio Tupi, que hoje a mesma frequência é da Rádio Capital, equipe 1040, essa coisa toda. O meu primeiro contato com a Rádio Tupi foi com o Corifeu de Azevedo Marques, que foi meu chefe, né? Um homem muito rígido, um homem que ele dava alma ao Matutino Tupi, ao grande jornal falado Tupi. E eu fiquei na Rádio Tupi, nas emissoras e diários associados, até a falência do grupo. Quando o grupo faliu, eu já era formado em Direito e resolvi enveredar por outros caminhos. Aí eu prestei um concurso, passei no serviço público, e aí foi aí que eu comecei a trabalhar na liderança de servidores. Ingressei na Federação das Entidades dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, na Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, a CSPB, hoje uma entidade de 3º grau do serviço público. Depois nós criamos a CNSP, uma confederação totalmente associativa. E na Associação dos Funcionários Públicos eu comecei veja como é curioso, como profissional, como jornalista. Tinha falecido o assessor de imprensa, o senhor Ubirajara, no mês de dezembro de 1983. Muita gente nem tinha nascido a essa oportunidade. Então eu fui convidado, né, porque eu tinha coluna de jornal e por conta da minha facilidade para comunicar com o público, principalmente servidores públicos, fui convidado para substituir esse jornalista
para escrever meia página na Folha de São Paulo, todas as quintas-feiras, a página 9. E isso foi uma coisa assim, realmente provisória, deveria ser apenas para 3 meses. E esses 3 meses eles gostaram do meu trabalho, eu fui ficando na associação, quer dizer, era empregado da associação recibado, né? Eu não era empregado assim, CLT, eu era recibado porque para mim era melhor, né? E veja, eu sempre conto lá na associação, quando falo com os nossos funcionários, a Associação dos Funcionários Públicos, ela tem 1.500 funcionários. Ela tem hoje... Nossa grandiosidade. São 255 mil associados. Com seus dependentes, nós temos aí quase que 1 milhão de pessoas que se utilizam da associação de uma maneira ou de outra, pelos seus serviços, vamos dizer, pela excelente rede de hotelaria que ela dispõe. Então, esta associação, quando eu falo com os funcionários, quando dou boas-vindas, em algumas vezes eu me lembro do fato, olha, eu comecei como vocês aí, como empregado da associação, e hoje eu sou o presidente. Então, tudo é possível, não precisa ser obstinado, não, é apenas dedicado. Você sendo dedicado, comprometido com o trabalho, você tem condições de chegar ao posto que eu cheguei. Já estou no meu 2º mandato e deverei ter aí 2 anos e 4 meses pela frente, aí não haverá mais reeleição, né? E aí... Termina, senhor, obrigado. Já sou, o 2º mandato. A não ser que um louco resolva, lá dentro da associação, resolver fazer uma emenda, olha, os seus trabalhos são inestimáveis, então eu acho que deva manter-se no cargo de presidente, mas aí teria que disputar uma eleição. Mas não é o meu propósito, é uma entidade que exige muito da gente. Eu viajo muito por conta da associação, estivemos agora em Brasília, na defesa dos direitos dos servidores públicos que estão visivelmente ameaçados pela PLP 257/2016, que agora nós tivemos aí um desenlace na Câmara Federal, que nos levou a várias comitivas até Brasília, né? E isso é um grande sufoco para a gente ir a Brasília, porque, primeiro, o preço da passagem é muito caro. Para você levar, vamos dizer, militantes, né? É difícil, porque é caro. Outra, a rede hoteleira é caríssima e sempre lotada. As dificuldades para você circular na Câmara Federal são muito grandes também. Eu consigo entrar até o Salão Verde, falar com os deputados, mas os que vão comigo não conseguem entrar. Somente a Maristela, que é nossa assessora de imprensa e responsável pelo nosso jornal Folha do Servidor Público, ela é que tem trânsito por se identificar como jornalista. Mas afora a Maristela e 1 ou 2 dirigentes da associação, não há acesso. São grandes as dificuldades. E hoje a Câmara Federal, como o Senado Federal, eles têm um sistema assim, de segurança, eu não diria que perfeito, mas quase perfeito. Eles fazem uma grande depuração, não poderia ser diferente. Eu acho que a grande demanda que tem a Câmara e o Senado e o número de pessoas que comparecem às comissões, às sessões legislativas, pelos mais diversos interesses, procurando os escritórios dos deputados, isso é muito grande. Então é um público que está ali no dia a dia de cerca de 20 mil pessoas dia que circulam pela Câmara e pelo Senado. É um negócio assim impressionante. Me fala uma coisa, esse decreto legislativo, projeto de lei, né, complementar, trata da renegociação das dívidas dos estados com a União. No mesmo pacote, havia algumas medidas restritivas que atingiriam os servidores públicos, mas foram retiradas por causa da grande pressão das entidades, como a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Por exemplo, o aumento da alíquota de 11% para 14%. Doutor Duarte Moreira, o senhor avalia a retirada desse item do projeto de lei uma possível nova discussão
da reforma previdenciária? Sim, veja, se não fossem os esforços de todas as lideranças de servidores públicos, quando eu falo lideranças, eu falo de todo o Brasil, que acorreram a Brasília, eu acho que o governo federal, seja ele Dilma ou seja Michel Temer, porque o Michel Temer não retirou o projeto de lei, porque foi de iniciativa da Presidência da República. Ou seja, a presidente Dilma Rousseff, né, ela que mandou esse projeto, e ela é boazinha, ela fez uma bondade para os servidores públicos, e veja, e os maiores interessados, o maior número de pessoas que estão no serviço público hoje são petistas. Essa é a realidade. Então, ela estava prejudicando os seus próprios correligionários, a título de possibilitar uma renegociação da dívida dos estados e municípios. Quando o processo deveria começar da seguinte maneira: vamos rever a distribuição do ICMS no que se refere às cotas-partes, porque a União detém muito do ICMS e dos impostos, imposto de renda e taxas federais. Então, ele deveria fazer uma reforma tributária, o governo. Ocorre que qualquer que seja a reforma tributária, de iniciativa de quem quer que seja, sempre vão acontecer aquelas restrições. Olha, eu não posso permitir certa diminuição de alíquota, porque vai atingir o problema da arrecadação dos combustíveis. Se eu retiro uma parcela dessa cota do ICMS para beneficiar os comerciantes, vai repercutir no problema da redistribuição de renda, pagamento de hospitais, e assim é uma dificuldade imensa. Mas, porém, deveria o governo ter tido a iniciativa de fazer uma reforma tributária, antes de qualquer medida de renegociação da dívida de estados e municípios. Assim, ele saberia o que efetivamente acontece no panorama do governo federal, no que se refere à arrecadação. Fazendo essa reforma tributária, obviamente ele vai começar a cobrar a dívida de estados e municípios. Não dessa maneira, como o governo fez. Quando você vai cobrar, é porque você tem a caneta na mão e você vai querer tirar direitos adquiridos de servidores públicos, isso é muito ruim. Aliás, qualquer governo que se instala, a primeira coisa que eles falam é uma reforma administrativa e também uma reforma previdenciária. E aí nós ouvimos com muita assiduidade a afirmação de que, olhe, a Previdência é deficitária. É uma mentira. E a gente aceita essa mentira, ninguém desmente, não há espaço para desmentir. Por exemplo, estou tendo um espaço aqui para fazer esse desmentido. A Previdência Social, ela se insere exatamente no artigo 194 da Constituição. E ali estão elencados tudo aquilo que significa Seguridade Social. Nessa Seguridade Social, você tem aí assistência à saúde, você tem a Previdência Social, a aposentadoria, a pensão, está no escopo do 194, né, da Constituição. O que dá lucro é a Previdência. A Previdência Social dá lucro. E ocorre que essa Previdência, ela deveria ser utilizada para capitalizar recursos para honrar as aposentadorias futuras. E mais, a emenda número 20 da Constituição, que quando fez uma reforma previdenciária, à época do Fernando Henrique Cardoso, ela dava condições para que estados e municípios criassem os seus institutos, os seus planos, ou o seu sistema de aposentadoria, por estado e por município.
E poderia o Estado e município começar a fazer contas individuais para o recebimento da aposentadoria. Essas contas individuais, elas são, por exemplo, elas poderiam ser no mesmo sistema, da mesma maneira que é feito com os empregados da iniciativa privada, que tem um fundo de garantia por tempo de serviço que é capitalizado mês a mês, com correção sempre abaixo da realidade, né? Até nisso os governos retiram do trabalhador aquilo que lhes é de direito pela capitalização. Então, veja, quando a emenda 20 deu condições para que fosse individualizada a Previdência, não se fez isso. Então, o que aconteceu? A aposentadoria, mais para frente, com o governo Lula, ela se tornou solidária. Ou seja, se dá lucro, nós todos vamos participar. Se tem prejuízo, vão ser retirados alguns direitos. Então, se ela fosse capitalizada, nós garantiríamos, ela seria própria, ela seria do servidor. Nós garantiríamos não uma geração, 2 a 3 gerações. Então, dentro dessa preocupação é que a gente vê. E lá em Brasília, uma das coisas que eles estavam querendo obrigar os servidores públicos a pagar seria o aumento da alíquota de 11% para 14% e assim gradativamente até atingir uma normatização. Uma normatização, normas mesmo, corretivas ou mais avançadas, sempre com o intuito de prejudicar a massa assalariada, sejam servidores ou sejam empregados da iniciativa privada, né? Então, esse um panorama realmente muito preocupante para todos nós. Doutor Bernardo, veja, essa situação previdenciária, quando eu falo que dá lucro, efetivamente dá lucro. O lucro está ali no sistema de seguridade social, vamos supor que seja essa lucratividade, ela é expressa no quê? Numa forma de você dizer, olha, tal investimento dá tanto de lucro e lucratividade. Como a Previdência Social, ela dá lucro, então o que é que o governo faz? Ele retira, não sei se por empréstimo, não sei de que maneira, ainda eu não fui esclarecido sobre isso, retira esse dinheiro e leva para compor o superávit primário. Agora nem superávit tem mais, né? Não tem mais nada porque já foi tudo para o espaço. Então, essa margem de lucratividade, ela é subtraída pelo governo, que não dá satisfação a ninguém, né? E aí sim que começa a imprensa a falar, ou a Seguridade Social, a Previdência, ela é deficitária, principalmente a dos servidores públicos. Gostam de combater os servidores públicos, é uma coisa assim fantástica, né? O senhor acha que tem cabimento a Previdência Social pagar benefícios sociais que nada tem a ver, pessoa que não tem aposentadoria, chega nos 65 anos, a Previdência Social paga o benefício social e outras coisas todas, que seria mais de um órgão de assistência social do que da Previdência? A Previdência tem que bancar tudo isso? Veja, a sua pergunta é muito importante, porque nos permite fazermos um esclarecimento. Eu sou da seguinte opinião, não me levem a mal aqueles que pensem em contrário. O fato é o seguinte, só pode usufruir da Previdência Social aquele para quem ela contribuiu. Exato. Somente esse. Agora, no próprio Instituto de Seguridade Social, já é previsto assistência social. É para ser pago pela assistência social e não pela Previdência Social. Então, vejam, existe mecanismo constitucional para esse atendimento, mas não, jogam tudo para a Previdência. E assim nós temos uma situação totalmente esdrúxula. Os servidores públicos se constituem
na única categoria de trabalhador que, mesmo aposentado, recebendo mais do que o regime geral de previdência social, é obrigado a contribuir para o plus, para a aquisição, para a garantia, para o custeio da aposentadoria. Então, esse servidor, ele está aposentado ele começa a pagar mais a sua aposentadoria. Ele já contribuiu anos e anos a fio, né? Contribuindo para a sua aposentadoria. Se aposentou, ganha mais que o regime geral de previdência, ele é obrigado a pagar 11% para garantir a sua aposentadoria que está em curso ou que está prestes a ser usufruída. Então, é um absurdo realmente. Resumindo, quer dizer, se a Previdência não tivesse que arcar com todas essas despesas que não lhe competem, a Previdência seria extremamente lucrativa. Não certamente, déficit, mas ela é lucrativa. É lucrativa. Ela é lucrativa. A partir do momento que o presidente da República, seja ele homem ou mulher, resolva retirar aquela capitalização, aquela lucratividade para formar o déficit primário, aliás, superávit primário, pelo amor de Deus, estão retirando dinheiro dos trabalhadores em geral. Estão tirando exatamente aquilo que dá cobertura, que vai garantir para o trabalhador o sossego de usufruir a sua aposentadoria com clareza, com transparência e com a garantia de que efetivamente vai ser aposentado e que o dinheiro da sua aposentadoria ele tenha valor de mercado. Eu penso dessa maneira. E eu concordo com o seu pensamento. Os servidores também estavam bem aflitos com a possibilidade de congelamento do salário por 2 anos. Aqui em São Paulo, no ano de 2015, o governador Geraldo Alckmin já editou 2 decretos envolvendo um deles a redução de 30% das despesas das secretarias e órgãos públicos, e o segundo a proibição de concurso e aumento de salário que não constam do orçamento. Doutor Duarte, se o Estado de São Paulo já adotou medidas severas na gestão financeira, o que a associação espera em relação à possível retirada dos direitos públicos estaduais? Eu vejo com grande preocupação o problema, né? Aliás, o governador Geraldo Alckmin, ele é um antecipador, né? Quando as coisas estão já em criação em Brasília, ele já, por antecipação, ele já aplica aqui em São Paulo. Foi assim com a criação da SP-Prev. O governo federal estava fechando o problema da aposentadoria e ele já lançou, o governador anterior, o José Serra, já por antecipação, eles já aplicaram aqui, criaram um instituto de previdência que é a SP-Prev, né? Aposentadoria complementar, estava-se já em ebulição a aposentadoria complementar, não, o governador aqui aplicou aqui. A correção dos salários dos servidores públicos, conforme previsto no artigo 37, inciso 10 da Constituição, o governador, antes de se criar os instrumentos, antes mesmo de funcionar, ele já tinha aqui em São Paulo, ele já colocou a database, permitindo a remuneração anual dos servidores públicos, só que nunca aconteceu, mas já o Instituto SP-Prev existe, né? Tudo com uma antecipação muito grande para dizer, eu faço não sei o que, eu estou fazendo, mas na realidade sempre em prejuízo do servidor. Sempre em prejuízo do servidor público, né? E a gente quer discutir com o governador que é equivocada essa eleição que ele dá aos direitos dos servidores, aos problemas dos servidores públicos. Ele tem assim uma visão de assessores que são eminentemente restritivos. O fato é que ele precisa discutir, antes de mandar qualquer projeto à Assembleia Legislativa, procurar trazer, como fazia Franco Montoro,
trazer, como fazia também Paulo Egídio Martins, trazer as lideranças de servidores para discutir se as medidas vão ser favoráveis ou desfavoráveis e o que vai repercutir em favor da população do estado de São Paulo. Isso sim, essa discussão, ela tinha que ser feita com as lideranças de servidores. Isso é democracia, isso é ouvir, é ter humildade, né? Isso é muito importante, mas se faz segmentada. Então, vão as carreiras policiais até o Palácio, elas têm assim elas têm como trocar, né? Eu faço uma greve e nessa greve ameaço fazer greve, então nós vamos encontrar um caminho para a gente negociar. Por exemplo, uma entidade como a nossa Associação dos Funcionários Públicos, nós representamos todas as atividades do serviço público, desde um desembargador até o mais humilde funcionário da administração pública, são representados pela nossa associação. Então, na realidade, a AFPESP, ela é uma federação associativa, mas quando há uma reivindicação, vamos dizer, do agente fiscal de rendas, nós temos muitos agentes fiscais de rendas filiados à AFPESP, mas na hora da reivindicação básica da categoria, da base da categoria, eles têm duas entidades, um sindicato, que é o Sinafresp, e a Fresp, que é a entidade associativa. Eles vão procurar lá. Agora, fica para a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo as reivindicações gerais, que são comuns a todos, porque não temos condições de estarmos reivindicando para todas as carreiras e atividades, por falta mesmo de subsídios, de informações. Então, veja, doutor Bernardo, é uma coisa assim incrível, né? Mas, voltando à sua pergunta, até me perdi aqui nessa colocação, mas o fato é que, veja, o governo, ele lançou esse foi até o José Serra, uma lei, a Lei 1080, que se previa para a melhoria do serviço público a instituição de um programa denominado Meritocracia. Pegaram diversas atividades do serviço público, colocaram nessa lei. Então, vamos dizer, cada psicólogo colocou no mesmo lugar de um orientador trabalhista, e assim, redator do serviço público também colocaram nessa 1080. Quer dizer, colocaram todo mundo como se fosse um balaião e vamos colocando todas essas carreiras, essas atividades, vamos colocando. E prometeu-se, né, na própria lei, a realização de um concurso de mérito, o que se chama meritocracia. Fizeram o primeiro, fizeram o segundo, não saiu mais o terceiro, estamos aí anos defasados com esse concurso de meritocracia, o que seria uma coisa almejada. Resolveria o problema? Não, não resolve o problema. Eu acho que, quando se fala em reforma, eu penso que para a gente consertar, a palavra certa é consertar mesmo, todas essas situações, essas rupturas que têm existido, nós deveríamos aqui não fazer uma reforma administrativa estadual, mas pensar numa situação conciliadora de política de recuperação salarial. Não se trata nem de reajuste salarial, e sim de recuperação salarial. Então, nós, na associação, hoje, se efetivamente os servidores públicos não saírem às ruas para reclamar os seus direitos com esse congelamento de 2 anos, nós da associação, os nossos serviços serão prejudicados, porque o nosso associado não terá condições de pagar a sua mensalidade. Não pagando a mensalidade, obviamente, não vai poder se beneficiar dos excelentes serviços que nós dispomos aos nossos associados e seus dependentes. Então, é essa a situação. Eu vejo dessa maneira, precisa-se fazer alguma coisa, os governos só se preocupam em política, ganham uma eleição hoje, já estão, no dia seguinte, já estão planejando a eleição, quem é que vai entrar, quem é que vai substituir, e assim vai. Então, e os problemas, eles vão se acumulando sem solução. Nós temos muitos políticos e temos
poucos administradores. Eu acho que para um cargo de governador, ele deve ter, sim, formação política e ter uma bagagem de administração pública e administração privada. Somente com o conhecimento dessas áreas é que poderá ser um bom governo. O resto é política, é política. Doutor Antônio Carlos, eu vou pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo. Meus amigos, não mudem de canal, fiquem atentos e fiquem com a gente. Nós voltamos já! Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Olá, meus caros amigos, internautas e telespectadores. Dia 1º de setembro, estreia da BCC TV, um canal cheio de notícias, novidades, entretenimento e tudo mais que você precisa para estar informado. Quer um conselho? Não perca e depois não diga que não foi avisado. Visite o nosso site bcctelevision.com. Até lá! Meus amigos, eu prometi que nós íamos voltar rápido. Estamos aqui e vamos continuar essa entrevista maravilhosa, deliciosa de se fazer pelos esclarecimentos que nós estamos recebendo. Doutor Antônio Carlos, a associação mantém uma escola em sistema de EAD, com cursos diversos para servidores e população em geral. Quais as novidades em 2016? A escola FIPESP, a gente denomina escola FIPESP, ela começou da seguinte maneira, visando um público que deveria se preparar para o concurso de mérito. Então, não havia ninguém que preparasse os servidores públicos que já estavam trabalhando, não tinha nenhuma escola que pudesse ter a preparação, os professores, instrutores para esse concurso de meritocracia. Então, a partir dessa ideia, a associação ela começou a investir pesadamente para fazer esse curso, né? Um curso visando o concurso de mérito. Só que a ideia é excelente, nós começamos a fazer as primeiras turmas com sucesso, muito sucesso de aprovação, mas aí o governo interrompeu, não está fazendo mais esse concurso, né? Então, já em paralelo, a gente já desenvolveu diversos cursos de inglês, de espanhol, diversos concursos para as diversas localidades do Estado que não têm condições, vamos dizer, uma determinada prefeitura pequenininha, os seus funcionários não têm condições de vir a São Paulo e fazer um curso estrelado, tipo Damaso, LFG. Então, a associação, com esse sistema de ensino à distância, ela vem suprir essa necessidade. Então, a pessoa lá na sua cidade, ela escolhe qual é o curso que ela quer fazer e a associação disponibiliza esse curso, entregando a ela uma senha para que ela possa entrar na internet. Isso nós temos feito com muito sucesso. Essa escola, em realidade, dentro em breve ela vai abrigar
aquilo que nós vamos denominar de Centro de Treinamento AFIPESP. O que virá a ser o Centro de Treinamento AFIPESP? Nós compramos um hotel em Dois Córregos, no estado de São Paulo, e esse hotel ele vai sofrer agora um retrofit, né, para adequá-lo ao padrão AFIPESP. Nós vamos ampliar tanto a área de hospedagem, apartamentos, acomodação, como restaurante e cozinha, para atendimento de um público em uma escala maior de atendimento de hóspedes. No mesmo local, usando essa estrutura, nós vamos ter os nossos diversos alunos da própria Associação dos Funcionários Públicos, né? Vamos supor, governança. A governança é o que se chama em hotelaria, todo aquele serviço de arrumação de quarto, arrumação, limpeza, tudo isso que entra dentro do apartamento do hóspede. Nós vamos ensinar, vamos aperfeiçoar os ensinamentos que são dados para que nós tenhamos as camas mais bem arrumadas, que o banheiro seja o melhor higienizado, Nossa, isso é tão importante. limpo. Então, nós vamos dar aula para essa gente. Almoxarifado. O almoxarifado precisa ter um controle de estoques permanente. Nós temos que observar quais são os produtos que estão próximos a serem declarados inservíveis, né? Então, esse almoxarife, ele vai ficar internado por alguns dias lá em Dois Córregos e ele vai receber informações as mais atualizadas como vai ser o seu trabalho. E assim nós vamos ter cursos de encarregados, cursos para gerentes, nutricionistas, cozinheiros e cozinheiros-chefes, quer dizer, todos os profissionais que trabalham na AFIPESP, principalmente no ramo da hotelaria, eles vão sofrer esse treinamento, essa renovação com vistas a prepará-los para hospitalidade, para uma hotelaria mais dinâmica e moderna e possamos estar no mesmo nível dos grandes hotéis. Isso aí é o Centro de Treinamento AFIPESP, dedicado aos nossos funcionários. É claro que nós vamos ter reivindicações de pessoas, principalmente de Dois Córregos, que vão querer que as gerações de jovens também possam passar pelo nosso centro de treinamento, de maneira que se habilitem a trabalhos, até mesmo em nossa entidade, como em redes de hoteleiras do Brasil, de São Paulo. Isso será possível com esse centro de treinamento. Veja só, não é uma escola superior de hotelaria, longe disso, mas é uma escola que nós vamos dar suporte ao aluno. Tanto é que nós estamos fazendo, já fizemos um primeiro contrato com a Escola Superior de Hotelaria de Canela, do professor Geraldo Castelli, que é o maior nome em hotelaria do Brasil, talvez da América Latina, professor Geraldo Castelli. Ele tem a Escola Superior de Hotelaria Castelli, é a pioneira escola do Brasil em hotelaria, essa do professor Castelli, né? Então, essa escola de hotelaria, nós estamos já trabalhando com elas, com a escola, numa parceria muito dinâmica. E agora, essa semana passada, recebemos a Silvana Castelli, que veio veio nos falar da possibilidade de fazermos um convênio com eles para a gente prosseguir no curso que realizamos sobre hospitalidade. Hoje é inadmissível você entrar num lugar em que as pessoas não dão nem a mínima confiança, uma mínima atenção ao hóspede. Então, é fundamental para a gente que as pessoas sejam hospitaleiras, sendo hospitaleiras, obviamente, serão amáveis, que estejam uniformizadas, que conheçam a unidade onde estão prestando os serviços e sejam solidárias com os hóspedes, que são nossos associados e funcionários públicos. É isso que nós queremos fazer nesse curso superior de hotelaria.
Porque hoje nós praticamos a hospitalidade de forma não só essa espontânea, que todos nós devemos ser hospitaleiros em nossa casa, em nosso ambiente de trabalho, mas profissionalmente hospitaleiros, por dever. Nós vamos ser hospitaleiros por dever. E a associação já o faz. Isso é muito importante, porque uma pessoa que vai num hotel, ela quer pelo menos um quarto bem arrumado, um banheiro limpo, e a pessoa que recebe tem um sorriso na boca. Isso. Porque não tem coisa pior você chegar numa recepção, a pessoa está de mau humor, não atende você, não olha para a tua cara. Eu acho que isso é terrível. É ruim eu acho mesmo. que o funcionário público merece coisa melhor. Merece, Parabéns pela iniciativa. Outra preocupação da categoria é a proposta de emenda constitucional 241 de 2016, que na semana passada teve aprovada a sua admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Esta envolve todos os brasileiros. Essa PEC limita as despesas dos servidores públicos de forma geral e vem sendo analisada como um desmonte do Estado. O que o senhor tem a dizer sobre a proposta? Bem, essa emenda, essa aí já é uma PEC, né? Ela é diferente da anterior, né? Aí é uma proposta de emenda constitucional ou projeto de emenda constitucional, como queiram. O fato é o seguinte, que isso aí seria, na mira do governo, né? Uma atualização da Lei de Responsabilidade Fiscal. É isso aí. Estão criando instrumentos na Lei de Responsabilidade Fiscal de conter os gastos dos estados e dos municípios e, com isso, contendo esses gastos, pode a administração pública exercer as suas atividades de forma como são preconizadas nos seus planos diretores. Ocorre que o que é mais fácil de você coibir é o servidor público, porque a administração, você proíbe, vamos dizer, a realização de concursos públicos necessários. O que é que vai fazer o Estado? O Estado só vai fazer ponte, vai fazer obras de infraestrutura. Quer dizer que o lado humano, o lado de prestador de serviços à população, não passa a inexistir. A administração pública e a população, tanto a administração precisa da população, como a população é carente dos serviços prestados pela administração pública. Isso não ocorre. Quer dizer, hoje, vou dar um exemplo nosso de servidor público. Nós contribuímos, hoje não mais de forma compulsória, para o custeio do IANSP, que é o Hospital do Servidor Público Estadual. E a gente sabe que o Hospital do Servidor Público ele não tem condições de atender a toda a demanda de servidores públicos. Aí os servidores começaram a sair e fizeram convênios médicos hospitalares com a iniciativa privada, com os grandes planos de assistência médica, que a cada ano está crescendo de forma assustadora o valor da contribuição que você deverá ter para o pagamento do plano de saúde. Quer dizer, aí o governo, pela Agência Nacional de Saúde, ela não entra no plano corporativo, ela não entra. Ela só entra no plano individual. Mas quem é que faz hoje um plano individual de saúde? Vá ao mercado, procure as operadoras e vê se alguma operadora ela se dispõe a lhe oferecer um plano individual. Ela não lhe atende. Então, o senhor tem que se socorrer com os planos empresariais, né? Esses planos empresariais, eles são mais fáceis até de serem administrados. Por quê? A fatura é para a empresa, não é para o contribuinte individual. Então, é mais fácil. Então, essa facilidade que se dá é o que as operadoras almejam. Elas almejam exatamente isso, não ter que ficar fazendo cobrança e mais cobrança, né? E essa cobrança é desgastante para ambos os lados. Por quê? De um lado, ela é desgastante porque ela é sempre reajustado muito acima do período anual inflacionário.
Então, se a inflação ficou pontuada em 8,9, 8,7, conforme o indicador, o que vai acontecer? O plano mais acessível que se tem vai reajustar em 16,9, como no nosso caso aí, nós temos aí um reajuste de 26,9%. É insuportável. As pessoas não vão aguentar isso, não vão aguentar. Aí você fala com a intermediária que faz a intermediação entre a associação e o plano de saúde, ele vem e explica, olha, eu não tenho culpa. Hoje, as empresas operadoras, elas estão trabalhando com gordurinhas que já estão sendo consumidas. Por quê? Porque são sempre exigidos novos serviços que não estavam no contrato inicial. Surge uma nova tecnologia, ela é exigida pelos médicos, eles querem essa nova tecnologia, querem esse... O Brasil é campeão mundial, ele com os Estados Unidos a população é muito maior, e lá é um sistema realmente eficiente em termos assim de serviços médicos, mas todos pagos por seguros, essa é a realidade. Então, o Brasil e os Estados Unidos são os maiores consumidores de ressonância magnética. Isso é caro. Todo médico hoje quer uma ressonância magnética. Aliás, o próprio cliente, ele fica muito feliz. Ô, doutor, será que o senhor não me deu uma ressonância magnética? Então, eu estou muito bem, né? E a pessoa fica frustrada porque o médico não pediu uma ressonância ou uma tomografia, exames caríssimos, né? Então, veja, isso é caro demais. Isso tem que passar para quê? Para mensalidade do plano de saúde. Como é que o plano de saúde se mantém? Recebe o mês por antecipação, coloca no mercado, remunera esse capital, eles estão trabalhando com a receita financeira. Agora, se o cliente ele falhar, não pagar, o que vai acontecer? Vai criar um colapso para o plano de saúde. Isso é muito ruim. Então, veja, é uma situação que a gente tem procurado estudar de forma que não atinja de forma assim, muito drástica o servidor público, que já está com a sua capacidade remuneratória toda ela comprometida. Agora, vamos falar um pouco sobre a associação para os servidores públicos paulistas. O que representa 85 anos da AFEPESP? Uma excelente oportunidade para a gente falar dos 85 anos da associação. A associação ela nasceu efetivamente no dia 5 de novembro do distante ano, já podemos dizer distante ano, de 1931, né? E é muito curioso. Era um grupo de funcionários da Secretaria da Agricultura, em 1930, 1931, até a década de 60, 70, havia grande prestígio da Secretaria da Agricultura, muito prestígio, né? E depois, com a criação de Emater, Embrapa, entre outros institutos, Sebrae, começou a haver assim as secretarias de agricultura, elas que tinham fazendas experimentais, centros experimentais, elas começaram a perder esse brilho, né? E os governos começaram a aplicar menos com a agricultura, com a Secretaria da Agricultura, né? Então, um grupo já em 1930 esboçava, pelo prestígio que tinha à época a Secretaria da Agricultura, formar uma entidade que pudesse possibilitar a defesa dos seus direitos. E nós estávamos, à época, a ditadura Vargas, era uma ditadura. Então, eles começaram a trabalhar, se reuniam nos restaurantes ali centrais, e a associação, veja, as primeiras reuniões, para a formação desse grupo inicial de dirigentes, elas aconteciam no centro esotérico, ali na rua São Bento, em São Paulo. E do centro, olha, começou até fechado, né? Esoterismo é uma coisa fechada. Então, eles começaram de forma fechada, né? E depois que se tornou assim aberta,
com a criação efetiva da Associação dos Funcionários Públicos, que se valeu dos espaços das classes laboriosas, que hoje é uma entidade ainda de assistência médica, e a associação ela teve início ali. São Paulo, na década de 30, nas ruas centrais de São Paulo, ainda havia uma iluminação elétrica e uma iluminação a gás, né? Não foram substituídas as diversas fontes de iluminação imediatamente para a eletricidade. Então, a gente convivia com a eletricidade e com a iluminação a gás, né? Então, nesse clima ainda de São Paulo da Garoa, em novembro, segundo me consta, com relatos históricos, garoava ainda na década de 30. Então, com aqueles lampiões bruxeriando, né, coisa assim poética, nasceu a Associação dos Funcionários Públicos. E a associação ela foi crescendo em defesa dos direitos, os mesmos problemas que lá da década de 30 eles enfrentavam, nós continuamos enfrentando. É incrível a falta de sensibilidade. A mesma coisa, é só pegar os almanaques que a associação tem, as revistas, os jornais, a gente vê que a associação, ela ainda hoje, ela está defendendo os mesmos direitos, porque os governantes não têm sensibilidade para resolvê-los política e estruturalmente. Então, é por esse motivo que nós continuamos, e a associação ela vai viver eternamente defendendo os mesmos direitos que não são rompidos. Essa é a realidade. Eu queria, nas considerações gerais, que o senhor falasse alguma coisa que o senhor sinta que ainda para poder completar a entrevista. Eu gostaria que todos aqueles que tenham condições de conhecerem a associação, que eu fizesse. A associação é uma entidade sem fins lucrativos, nós dirigentes somos, na realidade, voluntários, estamos à disposição dos nossos associados e o engrandecimento da entidade está nesse voluntariado. Quando eu visito as nossas entidades, principalmente nos dias festivos em que as nossas unidades de lazer, que são os hotéis, eles realizam uma festa de confraternização, para cada período ter uma festa de confraternização. E aí eu tenho ouvido dos nossos associados que o governo brasileiro deveria seguir o exemplo da associação, da solidariedade e do voluntariado. Nós fazemos isso porque estamos compromissados com os nossos associados. Fazemos uma coisa que efetivamente amamos, servir o público, servir o servidor público. Obrigado, doutor Bernardo, por essa oportunidade de falarmos sobre a associação e dos problemas que afligem a nossa categoria de servidores. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado ao telespectador pela bondosa audiência que nos dispensava. Muito obrigado. Meus amigos, eu não sou servidor público, mas pelos aqueles fatos da vida você começa a ver, analisar e conhecer um pouco a associação. Essa associação, eu lhes digo, é extremamente importante, extremamente eficiente e extremamente agradável para quem é sócio. Doutor Antônio Carlos, muito, mas muito obrigado pela entrevista. Foi uma coisa maravilhosa. Eu garanto para o senhor que nós vamos alavancar uma audiência astronômica, porque o público tem nos dado muito apoio. Muito obrigado por tudo. Meus amigos, nós estamos encerrando, acabou o programa, porque o relógio não nos deixa ter a vontade de completar a coisa. Muito obrigado por tudo. Até semana que vem, hein? Espero vocês.